Estamos novamente no programa 64 mais 60, para a gente falar dos 60 anos do golpe de 1964, que durou 21 anos no Brasil. Hoje com a gente, nós temos o prazer de receber Carlos Mink. Carlos Mink, eu acho que muita gente conhece. Eu conheço já de muitos anos. Carlos Mink é carioca que nem eu. A gente já se encontrou muitas vezes aqui. Carlos Mink foi deputado estadual várias vezes, vários mandatos de deputado estadual, e eu acho que o Brasil conhece como ex-ministro do Meio Ambiente do governo Lula, o segundo governo Lula, se eu não me engano. Isso, né, Mink? Isso. Mas a gente está aqui para falar que o Mink foi um ex-guerrilheiro, em 1964, mas né, começou a luta estudantil ainda no que a gente chama hoje de segundo grau, mas na época era científico, eu não sei exatamente. Científico, né? Então, assim, e o Mink participou de vários eventos na época, foi preso em 1969, saiu do Brasil, foi para o exílio após a troca que foram 40 pessoas, né? O Mink foi um dos 40 que saíram com o sequestro do embaixador alemão, e ele está aqui para contar essa história. Mas eu acho que a gente conhece o Mink também pelo lado da questão da defesa do meio ambiente. E aí eu vou puxar um pouco essa conversa para saber lá, desde lá atrás, como é que isso se dava. É bom a gente saber que essa luta não começou ontem. Não começou ontem, que eu digo ontem mesmo, começou tem muito tempo. Mink, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que as pessoas estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. E eu vou começar perguntando quando é que você se deu conta do golpe de 64? Olha, eu nasci em 51, portanto, em 64 eu tinha 13 anos, né? E estava começando a estudar no colégio de aplicação, onde depois participei ativamente do movimento estudantil, com vários. Um minuto, Mink. O colégio de aplicação, para quem não sabe, para quem não é carioca, é o colégio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, Exatamente. Para as pessoas saberem. Porque tem o colégio de aplicação da UERJ também, Exatamente. E esse é o da UFRJ. Bem, mas então, meu pai, já militante, comunista, foi presidente do Sindicato dos Químicos, participou da luta do Petróleo é Nosso, também levou porrada do Cecil Borer e de outros chefes de polícia em outras ditaduras anteriores a essa, de 64. E a imagem que eu tenho de 64 é o meu pai muito preocupado, né? Queimando documentos, e as pessoas todas, os professores da aplicação, a maioria eram progressistas de esquerda. Eu ainda não tinha uma ideia completamente clara do que é isso, como eu disse, tinha 13 anos. Então, mas eu me dei conta que algo de muito ruim estava acontecendo e que isso ia impactar nossas vidas. Logo na aplicação, nós nos engajamos no movimento estudantil. Com 15 anos, eu já era vice-presidente da AMES, né? Cheguei a dirigir o Grêmio Livre do Aplicação, do CAP, depois que fecharam o Grêmio Oficial, nós tínhamos um jornal chamado Forja. Aliás, vários companheiros aqui do grupo, né, eram de lá. Por exemplo, o Ricardo Vilas, por exemplo, Flávia, Solange, Franklin Martins, Cid, Cezinha, essa turma toda era da aplicação, né? Alguns que já partiram, Antônio Mecha, querido companheiro, e vários outros. Mas então eu me engajei muito, no fundo, a minha escola política foi a aplicação. Era um colégio muito pequeno,
em número de alunos, mas os professores de primeira qualidade. Eu me lembro, lá na aplicação, olha que história curiosa, nós tínhamos uma professora de música comunista chamada Maria Cerqueira, e ela levava os alunos de esquerda, um grupo pequeno, éramos uns 8 ou 9, para passar filmes e discutir com o pessoal de comunidade, favelas. Eu me lembro a gente discutindo o filme Os Companheiros, numa favela próxima, que era no Leblon, que era a Cruzada São Sebastião. Uma das jovens que foi lá assistir e debater o filme com a gente foi Zezé Mota, que na época ainda não era uma atriz, cantora, em suma, importante, que depois ela virou. Então, essa foi a minha escola política. Eu me lembro que nós discutíamos Marx, Debré, Marcuse, Rosa de Luxemburgo, e além das questões da ditadura e das manifestações, e de fazer o jornal Forja Livre, né, nós discutíamos cultura, resistência e também questões como relações abertas e questões comportamentais e várias outras questões desse tipo. Então, essas foram as minhas primeiras lembranças. Ainda na aplicação, mais tarde, eu comecei a luta armada. Então, eu comecei participando da luta armada com 17 anos, participei de várias ações armadas. Com 18 anos, estava preso, torturado, como grande parte da nossa geração. E, como você falou, 11 meses depois, eu fui trocado, nos 40, pelo alemão. E, nesse mesmo grupo dos 40, saíram o Gabeira, o Apolônio de Carvalho, o Liste Vieira, o Cid, o Daniel Arão Reis, a nossa companheira Verinha, Silvia, que também já partiu, e vários outros companheiros que estão muito engajados na resistência, como nós estamos hoje e sempre. Muitos desses companheiros fazem parte aqui do Geração 68. A gente vai entrevistar alguns desses nomes aí que você citou. Espero que vocês vão acompanhar realmente várias histórias. Eu vou chamar para a nossa conversa o Rodrigo Tomazini, nosso colega aqui do G68. Rodrigo, olá. Oi, Rodrigo. Abre o microfone, Rodrigo, por favor. Olá, gente. Olá, Mink. Olá, Cecília. Pessoal que acompanha aí o Geração 108 Sempre na Luta. Tá? Eu queria fazer uma pergunta. Até o Mink falou dos estudos. Hoje nós estamos aqui numa atividade sobre os 100 anos da morte do Lenin, né? Nós vou fazer uma fala, acho muito importante relembrar isso, nesse dia que a gente está gravando, né? Esse episódio, é uma gravação. Mas eu queria fazer uma pergunta, Mink, voltando um pouquinho, pegando esse gancho que você colocou. Como se deu o que a gente pode chamar de transição entre essa luta no movimento estudantil e a luta armada? Quem chegou até você? Como que foi esse momento? Veja, lá na aplicação nós tínhamos grupinhos de esquerda, né? E a gente atuava no movimento estudantil, mas também tínhamos outras pretensões, né? A gente lia muito, né? No fundo, éramos fãs do Ho Chi Minh, éramos fãs do Che Guevara, e víamos que as portas estavam muito fechadas. Muitos professores nossos desapareciam das salas de aula e depois a gente não tinha mais notícia deles. Alunos do Pedro II Maitá, que eram pertinho da aplicação, também acontecia a mesma coisa, né? Eu tinha uma prima, Ida, né? Minha prima está aí, ela, além de estudar, depois virou médica, ela era atriz, estava naquele grupo de teatro Roda Viva, fez o Roda Viva do Chico Buarque, foram espancados pelo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Então, as portas iam se fechando e as pessoas diziam, não, nós temos que partir para outras questões, que essa forma de luta legal, as pessoas que mais se destacam, elas são capturadas. Então, a gente se inspirava, claro, na questão do Che Guevara, na resistência do Ho Chi Minh, e
acabou que me puseram em contato com pessoas que me levaram à turma da Colina de Minas Gerais, que estavam se implantando também aqui no Rio de Janeiro. Vários grupos se juntaram. Um deles, um grande querido amigo meu, que partiu há pouco tempo, o Jaime Valvides Cardoso, Jaimão, também da nossa geração 68, e ele era da AMES comigo, depois também ele foi trocado pelos 70, o Jaimão. O Jaimão morreu há pouco tempo, eu fui lá no enterro dele, muito triste, muito triste. Grande companheiro, Jaimão. Então, nós começamos a nos organizar para ações armadas, né? Acumular gente, recursos, influência, assestar golpes na ditadura, no seu aparelho repressivo, né? E aí eu também participei, né, de várias ações com vários companheiros, saí de casa, saí do colégio, morava em aparelho, e é isso. Então, nós participamos, é claro que olhando de cá, da frente para trás, nós adotamos uma situação que facilmente, não digo facilmente, mas que foi encurralada e massacrada pela ditadura. A gente não conseguiu realmente, só muito mais tarde, houve as grandes greves do ABC, né, o Lula se destacou, e a resistência, a igreja, a esquerda. Mas naquela época, eu me lembro, eu participei da passeata dos 100 mil, né? Eu conheci o Brito, do Calabouço, o Vladimir, essa turma toda. O Daniel Arão Reis era um líder universitário, nós estávamos com um grupo secundarista, né? E nós realmente fomos massacrados, essa que foi a verdade. Mas foi uma resistência necessária, eu nunca me arrependo de resistir. As pessoas têm que resistir sempre. E a história é contada muitas vezes pelos vencedores. Aonde os jovens resistiram no Vietnã, em Cuba, em outros lugares, a história foi bem diferente. Agora, aquela resistência que a gente fez, e nós todos fomos para a prisão, para o exílio, organizamos os movimentos de anistia, não largamos pé, né? Sempre acompanhando, sempre participando. A gente montou depois um comitê pela anistia em Lisboa. Eu estava com meu querido companheiro Sirquis, que também já partiu há 2 anos, e ele foi um dos que participou da ação que nos libertou, né? E em Lisboa estava também o Domingos, a Moema, que saíram nos 40, o Maurício, de Minas Gerais, da Colina, e vários outros companheiros. Então, eu acho isso, né? Faz parte da resistência, não me arrependo nunca. E muito do que se conquistou da democracia foi daqueles que resistiram fora do país, no país, pela luta armada, pela luta de massas, pela luta intelectual, pela resistência cultural. Eu estava em Lisboa, do lado do Boal, que era meu vizinho praticamente. Eu também tive aulas com ele, Teatro do Oprimido. Quando ele recebeu o CD, naquela época tinha um CDzinho, não era CD, era cassete, que o Chico Buarque mandou para ele com a música dos Meus Caros Amigos, que ele fez para o Boal. Lembram da música que ele dizia: um abraço para Cecília, para os seus. A Cecília era a Cecília Boal. E o Boal ficou emocionadíssimo. Eu estava do lado dele quando ele ouviu pela primeira vez a música Meus Caros Amigos, que o Chico fez para ele. Eu me lembro a gente cantando nas ruas, o Apesar de Você, do Chico Buarque, e que a gente continuou cantando agora, para derrubar o Bolsonaro. Então, vocês vejam que essas músicas, elas adotam conteúdos diferentes, em momentos diferentes, o que mostra que a resistência ela vai adotando novas características. A gente conseguiu derrubar o Bolsonaro e estamos aqui na luta para reconstruir a democracia, a cultura, a questão ambiental e combater todas as desigualdades. Você está sem som, Cecília? Você está falando do exílio e eu queria que você me dissesse porque
foi fundamental, você me corrija se eu estiver errada, mas foi fundamental a saída de vocês para o exílio para vocês começarem, inclusive, a informar lá fora que havia uma ditadura aqui dentro. Verdade. Porque a gente tinha, até uma determinada época, do começo da ditadura, nesse primeiro período, uma ditadura que tinha alternância de poder. Era muito disfarçado, eles conseguiram disfarçar muitas coisas muito bem. No exterior, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, tortura, desaparecimento e tal. Como é que foi esse trabalho de vocês? Olha, bom você lembrar isso, Cecília, é exatamente isso. A ditadura, durante algum tempo, conseguiu reprimir essas informações, mas alguns companheiros nossos começaram a romper essas brechas. Mesmo o Flávio Tavares, o próprio Gabeira, que era jornalista, e nós montamos, a nossa estratégia é montar em vários países comitês da anistia, né? Na França, no Chile do Allende, claro, né? E em Portugal. Em Portugal, nós conseguimos montar, na época, o Partido Socialista estava no governo, o próprio Mário Soares participava do comitê nosso, de Lisboa, vários deputados do PS, do PC, e era importante, a gente fazia atos de massa, a televisão portuguesa cobria, e realmente, como você disse, as pessoas ficaram sabendo do que estava acontecendo no Brasil, e a resistência contra a ditadura, o isolamento da ditadura, junto, claro, com um movimento muito mais forte aqui, acabou criando condições para essa ditadura ser derrubada. É claro que, e a gente sempre discute isso entre nós, a questão da anistia, algo ficou mal parado. Inclusive, eu sou daqueles, e sei que vocês seguramente pensam assim, que o Bolsonaro, de alguma forma, é herdeiro de algo que a gente não conseguiu superar na transição da ditadura para a democracia, que foi a punição dos torturadores, né? Abrir esses porões todos e punir. Tanto é que esses ultragolpistas e ultradireitistas tinham camisetas com a cara do coronel Ustra, um torturador. Aliás, eu ontem mesmo postei, porque um desses, o Jorge, deputado que está sendo investigado por 1000 lambanças, e tinha fotos dele com a camisa do Jorge, ele agora fica reclamando de direitos humanos na Paputa, que eles estão sendo investigados, que isso é muito cruel. Eu até postei com ironia, eu falei, curioso, né? Essa turma sempre defendeu ditadura, sempre defendeu tortura. Eu me lembro quando eu fiz leis para trabalho e estudo dos presos, para eles se ressocializarem, essa turma dizia, isso é horrível, esse vagabundo tem que morrer. E agora que eles estão na papuda, estão respondendo, espero que vários mais sejam presos, até o chefe deles, e aí eles viraram todos fãs de direitos humanos desde a mais tenra idade, né? Eles não têm vergonha na cara de defender agora os direitos, as condições dos presos, quando eles até pouco tempo estavam tramando o golpe com a camiseta do coronel Ustra. Veja como a falta de punição para os torturadores fez com que essa turma e esses valores tivessem persistido e tivessem, primeiro, trazido 4 anos de trevas, e depois quase conseguiram, por pouco, conseguiram dar um golpe, né? Depois do Lula ter ganho as eleições. Rodrigo? Eu até li um texto uma vez, você falou dessa questão de que eles sempre existiram, né? Foi em 2018, Carlos Mink, que a autora do texto, ela diz assim, que essa questão dos militares no Brasil, por não ter havido, como foi no Chile, na Argentina, a punição, é como se tivesse uma ferida e foi posto somente uma gaze com um esparadrapozinho por cima. Mas o pus, ele foi se criando... Isso, e o pus foi se criando por baixo, uma hora ele volta com toda a força e toda a inflamação, e ele volta e reaparece, né? E ele não foi se ferido... Não foi... a imagem muito... é dura, mas é adequada. É verdade.
É isso mesmo. É isso, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho só na questão que você fala da questão da troca do embaixador, né? No sequestro do embaixador e a troca. Você sabia onde estava sendo tramado, que você estava nessa lista? Não tinha a menor ideia. Imagina, nós estávamos presos. Na verdade, eu soube já depois do sequestro, quando isolaram a gente, fizeram ameaças. Aí nós saímos e fomos para a Argélia, né? E aí, a partir daí, alguns de nós estiveram em Cuba, no Chile. Eu tive muito tempo no Chile, muito tempo em Portugal. No Chile, eu também pude estudar. Eu não posso me queixar do meu exílio, comparado com meus camaradas que estiveram presos aqui esses anos todos. Eu fiquei 1 ano preso, né? E tenho camaradas meus que ficaram 9, 10 anos presos, né? O Alex Polares, o Paulo Javur, tantos companheiros meus pegaram uma cana braba. Eu, mal que bem, conheci o Fidel, conheci o Allende, fiz mestrado, fiz doutorado, né? Desfilei, né, no pós-25 de abril. Eu não estava em Portugal no 25 de abril, eu fui para lá exatamente depois do 25 de abril. Mas participei de grandes manifestações no Chile, grandes manifestações em Lisboa, conheci o movimento feminista e ecológico na França. Isso, inclusive, foi uma das coisas que me abriu para outros caminhos que depois configuraram o meu itinerário político, né? Eu já tinha uma ideia não autoritária do socialismo, né? Na linha do Marcuse, da Rosa de Luxemburgo, mas eu confesso que essa minha preocupação maior com as questões LGBTs, feministas, pacifistas, ecológicas, foi no exílio. Eu me lembro grandes manifestações contra as guerras, grandes manifestações das mulheres, né, inclusive mulheres italianas, contra o machismo e até a posição da igreja, que sempre melhorou um pouquinho com o Papa Francisco, mas sempre foi muito machista e muito crítico. Eu me lembro as mulheres italianas desfilando em Roma e gritavam algo parecido, cantavam, melhor, algo parecido com isso. Il útero è mio, se lo administro io. Il culo è pagano, se lo administra il Vaticano. Né? As pessoas imaginam que tenham percebido do que se trata isso, né? E era uma forma muito alternativa e até contestadora contra o machismo e a repressão da igreja, não só em relação ao aborto, mas em relação à submissão das mulheres e todos esses temas. Então, eu pude estudar bastante na França, em Portugal, né? Estudei com René Dumont, que é um economista importante da França, que foi candidato à presidência pelo Partido Verde, escreveu livros sobre vários países da África, como a chamada Revolução Verde dos Agrotóxicos, né? Destruiu e contaminou o solo africano. Então, eu estudei com Charles Bettelin, estudei com Celso Furtado, né? E, bom, com Castells, um importante urbanista espanhol, formulador da primeira linha. Então, realmente, no exílio, com esses contatos com feministas, ecologistas, o Bettelin, o Castells, o próprio Celso Furtado, e o René Dumont, o Pierre Salamar, que orientou minha tese de doutorado, isso tudo me levou à formação um pouco do universo da minha militância e dos meus mandatos políticos. Vamos falar sobre isso. Eu falei que a gente ia falar sobre isso, né? Que, afinal de contas, eu sei que isso vem depois e que a sua plataforma política, a questão de meio ambiente sempre foi a sua maior plataforma política, onde você ficou mais conhecido, não à toa foi ministro do meio ambiente. Mas você pensando hoje, e eu vou pensar de trás,
de mais recente para trás, porque a gente viu o tamanho do negacionismo do Bolsonaro com relação à questão do meio ambiente, fora outros negacionismos, mas vamos nos centrar no meio ambiente, o prejuízo que isso está dando ao Brasil é inimaginável. A ditadura militar, né, de 64 a 85, eu acredito que também não nos serviu de muito. Nada. A questão do meio ambiente, porque foi ali que começa, não começa exatamente, mas se amplia a quantidade do agronegócio, né, da questão dos latifundiários, a questão da transamazônica que corta e vai arrebentando as terras, inclusive terras indígenas, não só na Amazônia, mas né, no Cerrado, no Pantanal, enfim. Várias coisas acontecem, começam a acontecer de maneira desordenada pela questão do meio ambiente. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Olha, eu concordo com o que você disse, né? Vamos lá ver. Eu voltei para o Brasil em Lisboa, ainda participei da formação do PDT com o Brizola, na época Betinho, Sirquis, Francisco Julião, vários companheiros. Eu não contei, mas quando eu cheguei na Argélia, saindo da prisão, estavam nos esperando no aeroporto Miguel Arraes e Amílcar Cabral, que foi um dirigente do PAIGC, do partido da Guiné-Bissau, que resistiu contra a guerra colonial de Portugal. Aliás, eu fiquei tão encantado com o Amílcar Cabral. Eu fiz 19 anos em Argel, quer dizer, era um rapaz. Fiquei encantado e prometi a mim mesmo que depois da libertação eu voltaria para trabalhar, para ajudar alguma coisa a Guiné-Bissau. E eu cumpri. Eu tive 3 vezes a trabalho na Guiné-Bissau, ajudando a formar quadros lá. E depois que os colonialistas foram embora, aquilo ficou um deserto. Então, teve que haver programas de cooperação para formar quadros. Um dos que chegou a ser praticamente ministro lá na Guiné-Bissau foi o Ladislau Dovbor, né? Que saiu conosco nos 40, um economista fundamental, escreveu livros sobre capital financeiro, foi secretário da Luísa Erundina quando ela foi prefeita de São Paulo, né? E o Ladislau é casado com uma filha do Paulo Freire. Eu, na Guiné-Bissau, eu cheguei a trabalhar com Paulo Freire e com Milton Santos, nosso grande geógrafo, que também já partiu, eu também da área da geografia. Então, esqueci de contar esse detalhe que envolve pessoas tão marcantes quanto Miguel Arraes, Amílcar Cabral, Paulo Freire, Ladislau Dovbor e Milton Santos, um dos nossos maiores geógrafos brasileiros. Mas, então, voltando aqui para o Brasil, uma das primeiras coisas que a gente fez politicamente foi a campanha do List para deputado estadual em 82. Então, quem estava na campanha do List? Gabeira, eu, Sirquis, Ricardo Arndt, Sérgio Pinho, né? Mônica Rabelo, filha do nosso Zé Maria Rabelo, que morreu há pouco tempo, também um jornalista importante que nos acolheu no Chile, sempre muito generoso, né? Então, esse já foi a linha. E é interessante, você falou, Cecília, da questão ambiental, mas nós todos ligávamos muito a questão ambiental à questão social, né? E a questão comportamental. Então, a gente não diz, não, vamos tratar do meio ambiente, ponto, e nas horas vagas a gente trata um pouquinho de feminismo, de racismo, de saúde do trabalhador. Não era assim, né? Desde os nossos primeiros mandatos, a gente tratou, por exemplo, da questão da ecologia nas fábricas, como despoluir as empresas. Eu fiz leis importantes de banimento do amianto, banimento do mercúrio, banimento do jato de areia nos estaleiros navais, que geravam silicose no pulmão dos operários, que inalavam aquela areia que era usada como abrasivo.
Eu me lembro, eu tenho fotos de 92 de assembleias no Estaleiro Mauá, eu falando para 2, 3 mil operários para a gente fazer cumprir a lei que determinou a substituição do jateamento de areia por outras tecnologias que faziam o mesmo, sem condenar à morte centenas e centenas de metalúrgicos de Niterói e de São Gonçalo. Então, a gente sempre juntou muito a questão social com a questão ambiental. Então, o Lisch, ele se elegeu deputado. Na época, eu me lembro, eu fiz também a primeira campanha da Benedita para vereadora. Eu ainda era professor lá da Geografia da UFRJ. E do Eudes e da Lélia Gonzalez para deputados federais. Depois, em 86, eu próprio me candidatei para estadual, fazendo dobradinha com Vladimir, com Bittar, com Benedita, com o próprio Lisch, com vários outros. E aí depois foram vários mandatos. Participei de todas as campanhas do Lula, 6 campanhas, né? As 3 que ele perdeu e as 3 que ele ganhou. E fui ministro do Lula com muito orgulho, né? É bom que se diga que eu fui só 2 anos ministro, de 2008 a 2010, mas nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia, nós criamos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões de carbono. Os países ricos, no protocolo de Kyoto, já tinham assumido metas, muitas vezes descumpridas, mas os países em desenvolvimento sequer tinham. E o Brasil foi o primeiro país, a gente teve que enfrentar resistências dentro do próprio governo, que vários ministros não queriam ouvir falar disso. E, além disso, a gente criou muitos parques, reservas extrativistas de seringueiros, reservas extrativistas marinhas de pescadores no Ceará, na Bahia, aqui em Niterói, né, para os pescadores de Itaipu, Piratininga, cada uma delas uma guerra. Então, sempre ligando a questão social à questão ambiental. Eu posso afirmar somente que essas campanhas que você citou, 82, 86, foram muito divertidas, eu estava lá. Eu me lembro das festas que a gente fazia, que foram maravilhosas. Eu tenho muita saudade, porque eles tiraram essa história de fazer festa, até alegando, não sei se tem razão ou não, poder econômico, mas o certo é que aquelas campanhas eram muito mais divertidas. Era as muito pessoas divertido. cantavam. Eu fazia umas festas no Circo Voador, né, com o Evandro Mesquita, Léo Gandelman, Paulinho da Viola, Lenine. Eu vou estar com o Lenine amanhã, que ele vai estar abrindo o Casa Bloco aqui no MAN, amanhã, ele e Alceu Valença. Mas, na época, ele ainda não era tão famoso assim. Mas eu fiz shows no Circo Voador com Lenine, Paulinho da Viola, outros no Ballroom. Isso daí, realmente, você tem razão. Era muito divertido. Essa chamada, de uma certa maneira, pelo que eu me lembro, essa era uma chamada, eram campanhas com jovens, né? Com jovens bastante atuantes, e logo depois da ditadura, que meio que tira a população dessa coisa mas eu acho que tinha uma certa vontade, né, de voltar a ter liberdade do voto, a democracia e tal. Realmente era uma festa da democracia, em todos os sentidos, que quase a gente perde de novo. Mas, Rodrigo, eu deixo você para fazer a próxima pergunta. Isso, está chegando já ao final aí, mas eu queria fazer uma última pergunta minha, depois passar para a Cecília. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui. Essa luz estourada aqui, hoje estou fazendo de uma maneira muito improvisada, né, por conta do debate, mas a gente sempre diz que nós estamos gravando essa série para que ela fique no YouTube, que ela fique registrada, que ela vá para as escolas, para essas novas gerações saberem o que aconteceu, para que isso nunca mais ocorra, né, para que nunca mais venha acontecer. E daí minha última pergunta é a seguinte, nós sabemos que nós vencemos o Bolsonaro na última eleição, né, através da vitória apertada do Lula. Mas nós não vencemos o bolsonarismo, né? Então aquela ferida continua. Então, Carlos Mink, com toda a sua experiência, que você foi do movimento estudantil, foi da luta armada, participou de tudo aquilo, depois foi deputado, foi ministro, continua deputado.
quais são as nossas tarefas? O que nós precisamos fazer para que haja justiça de transição e para que a gente consiga também, além disso, acabar de uma vez por todas com esse fantasma que ainda ronda aí o nosso dia a dia? Olha, essa é a pergunta mais difícil e mais importante, porque é de se perguntar como é que depois de 2 governos Lula e meio governo Dilma, como é que o Bolsonaro surgiu, quer dizer, onde a gente errou. Seguramente, vamos combinar, o Lula, ele erra, como todo mundo, mas ele acerta muito mais do que erra. Agora, a gente tem que analisar que erros que a gente cometeu, entendi que essa também foi a sua questão, para que o fenômeno Bolsonaro, uma pessoa completamente despreparada, sem nada na cabeça, agressivo, como é que um sujeito diz que prefere um filho morto a um filho gay, que diz que não estupra a Maria do Rosário porque ela é feia, uma coisa assim, de eleito presidente, e olhe nessa outra, ainda deu um calor em cima do Lula, a gente ganhou por 2 milhões de votos, né? É inacreditável. Você vê, no governo, você sabe que todo governo muito amplo, as lutas da sociedade acabam se transformando em lutas dentro dos governos. Eu, por exemplo, os 2 anos que eu fui ministro, toda semana eu brigava com pelo menos 3 ministros do Lula. O Lobão, de Minas Energia, queria fazer 80 térmicas a carvão, eu não deixava, ele me ameaçava, eu ia para a televisão e dizia assim: "Ô Lobão, se você está achando que eu sou chapeuzinho vermelho, você está muito enganado a meu respeito." Aí o Lula ligava, me dava um esporro. Eu falava: "Lula, ele que começou, estou aqui me defendendo." Eu brigava todo dia com o Lobão. Brigava todo dia com o Reinhold Stefanes, que era um ruralista, que era o ministro da Agricultura, e queria acabar com o Código Florestal, queria levar a cana-de-açúcar para o Pantanal. Foi uma guerra que a gente travou dentro do governo, conseguir ganhar essa guerra. Lula e Dilma acabaram me dando razão, mas foram meses e meses, eu tive que conseguir apoio da Embrapa, mostrar que tinha muita terra para fazer cana, não precisava entrar na Amazônia, no Pantanal, e muito menos em áreas de produção de alimentos, que isso daria carestia, né? O terceiro ministro que eu brigava sempre era o Alfredo Nascimento, que era ministro dos Transportes, queria fazer aquela estrada Porto Velho, Manaus, de 820 quilômetros, cortando o coração mais preservado da Amazônia, queria asfaltar aquilo tudo, não deixava, o Lula queria, né, por pressão dele, porque ele era presidente de um partido. Na época, esse desgraçado era presidente do Partido Republicano. E aí eu resistia lá, e, em suma, e tinha que lidar com isso tudo. É para mostrar que um governo de frente ampla, as lutas da sociedade viram lutas dentro dos governos, né? Mas, voltando ao tema, algumas coisas, eu travei várias batalhas no governo, muitas eu ganhei, a maioria, e muitas eu perdi. Por exemplo, na época da crise, a história de apostar muito na retomada em carros e motos. Eu defendia que fosse mais em transporte coletivo, trens, metrô, saneamento. Fiquei contente que agora o Lula está dizendo que vai voltar a priorizar as ferrovias. Isso é muito importante para nós da área ambiental, que o principal fator de poluição sonora e poluição do ar nas cidades são os transportes sobre rodas, carro, ônibus e caminhão, a diesel. Então, isso é um inferno para o clima, para o pulmão e para os ouvidos das pessoas. Então, por exemplo, as rádios comunitárias. Eu sempre fui um fã das rádios comunitárias. Fiz lei sobre isso, tinha um fórum de apoio às rádios comunitárias. Os 2 governos Lula, a gente pouco avançou em relação a dar mais espaço para as rádios comunitárias. Mesmo em relação à questão agrária. Eu sempre fui muito ligado à reforma agrária. Betinho me levou para a campanha da reforma agrária, me apresentou Dom Adriano Hipólito, Dom Mauro Morelli, né? Eu participei de ocupações de terra na Baixada antes de ser deputado, nos anos 84. Então, para mim, a minha tese de mestrado em Portugal que eu fiz foi sobre a reforma agrária portuguesa do Alentejo. E eu acho que a gente avançou pouco na questão da reforma agrária. Podia ter avançado mais, dado melhores condições, não é apenas da terra, dá condições, tecnologia, mercado, irrigação, transformar o pessoal numa base produtiva mais forte. Uma luta do MST de anos e anos,
e eu acho que a gente não avançou o que a gente devia. E, por fim, já para concluir, a questão da educação. Eu sou professor da UFRJ, fui em Portugal há muitos anos professor do ISCTE, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, e eu acho que a nossa educação não foi tão transformadora assim. Não foi como Paulo Freire gostaria. Eu agora aprovei uma lei recente, estou brigando, começou a ser cumprida no município, do ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas. Você combater o racismo, o preconceito contra os indígenas, ninguém nasce racista, ninguém nasce machista. As pessoas aprendem a serem racistas e machistas. Por isso, eu acho que a gente... Tá bom, o Haddad foi um excelente ministro da Educação, ampliou campos universitários por tudo que é lado, institutos federais técnicos em tudo que é lado. Eu fazia uma boa dobradinha com a Haddad, com a educação ambiental. Fazia dobradinha com o Gil também, que era ministro da Cultura, sobre a questão dos pontos de cultura, com a questão ambiental. A gente criava uma reserva extrativista de seringueiros, o Gil ia lá, botava um ponto de cultura. Então, eu tinha essa interação com o Gil, com a Haddad, mas eu acho que a gente poderia e deveria ter avançado muito mais. Se a gente não pegar na base da questão do poder, da terra, da inclusão, da cultura, criar formas alternativas, você não combate o Bolsonaro só prendendo a turma da Papuda. Vocês têm toda a razão. Você tem que combater essa cultura bolsonarista, golpista, dentro da desinformação. Um projeto meu, que eu não aprovei ainda, mas vou aprovar, ensina a garotada desde cedo a distinguir notícias falsas e notícias verdadeiras. Eu fui me inspirar, aliás, foi uma coisa da Ingrid, que é do meu mandato, uma companheira muito militante, né? Ingrid Jeromik. Uma lei da Escandinávia, que tem 30 anos e que funciona. Então, isso tem que vir lá de dentro. Eu fiz uma outra lei dizendo Lei Maria da Penha nas escolas. É claro que não fui eu que fiz a Lei Maria da Penha. Eu apenas criei uma lei dizendo que tinha que se estudar, entender e fazer cumprir a Lei Maria da Penha desde os bancos escolares. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. A educação, a cultura, a terra, a inclusão. E pronto, temos um amplo caminho pela frente, um amplo caminho. A gente não pode desistir nunca. E sempre lembrando que a gente está continuando aquilo daqueles que resistiram antes de nós. A gente nunca pode esquecer desses nossos companheiros, dos nossos queridos, Apolônio de Carvalho, tantos outros que deram a vida pela resistência, que deram a vida pela democracia. É isso, por isso estamos aqui vendo 1964, pelo olhar dos que perderam, mas não perderam a vontade de lutar, não perderam a vontade da liberdade, de lutar por liberdade e por democracia. Eu acho que esse é a grande coisa que a gente aprende, né, com vocês, e eu espero que a gente consiga passar isso nessa série. Eu acho que, para a gente estar legal, muito obrigada, Carlos Mink. Olha, saudações biodiversas, resistentes e planetárias para vocês, para todos os que nos assistem, para todos que lutam e querem transformar a sociedade. É isso. Obrigada. Beijo grande. Tchau, Rodrigo. Tchau, Rodrigo. Gente. Valeu, Cecília. Muito obrigado. Nada. Obrigado vocês pelo convite.